E aí, pessoal, tudo bem? A gente já estava com muita saudade. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá certo? Aqui agora por essa tecnologia. Espero que tudo isso, essas dificuldades acabem logo para que a gente possa estar junto novamente, presencialmente, tá bom? Gente, eu tive o cuidado, tá? De estar retomando o conteúdo para que a gente pudesse, então, não deixar para trás nada, tá bom? Então, eu dei uma retomada, nós vamos ver aqui conteúdos que vocês já viram. Estou fazendo isso justamente porque nós ficamos um tempo aí, né, sem aulas. E eu acredito que dessa forma, retomando, todos nós vamos começar a relembrar, vamos começar então a ter um mais embasamento para a partir de então começar comentar um pouco sobre os novos assuntos. Então é isso, vem comigo aqui, vamos começar então a falar de conjuntos, tá bom? Lembra que conjunto, a ideia de conjunto é a ideia de agrupamento de coisas, não é? E para representar esses conjuntos, nós temos pelo menos três maneiras. A primeira maneira que eu quero comentar aqui é a listagem ou enumeração. Vamos lembrar que a gente vai chamar os conjuntos de letras maiúsculas. Colocar em listagem ou enumeração é colocar o nome dele aqui, ó, uma letra maiúscula, né? O igual, colocar aqui a chave aberta, separar os elementos que estão aqui dentro por vírgula e fechar a chave no final. Então, essa maneira é listagem ou enumeração, tá certo? Outra maneira é por propriedade. Como que funciona? Você vai novamente colocar o nome do conjunto, a letra que representa esse conjunto, abre a chave aqui, em vez de sair colocando os elementos, né, por listagem, você vai representar os elementos, né, por um símbolo genérico, por uma letra, tá aqui, por exemplo, X. E aí você vai dizer qual é a propriedade que esses elementos X têm que ter para que eles possam fazer parte do conjunto A, no caso aqui. Então, esse conjunto A aqui, ele é o conjunto dos elementos X, tal que X é natural, par, menor ou igual a 10. Ou seja, eu dou uma regra, se o elemento obedece essa regra, então ele faz parte desse conjunto A aqui. Dessa forma, nós dizemos que é por propriedade. A propriedade aqui é essa regra que é dita, tá bom? Bom, a terceira maneira é o diagrama de Euler, né? Então você vai ter aqui, ó, o nome do conjunto, né? E esse conjunto você vai colocar aqui um círculo e dentro do círculo você vai colocar ali todos os elementos daquele conjunto. Então, essa forma aqui é diagrama de Euler. Gente, eu quero colocar também uma coisa importante, porque existem conjuntos que são infinitos, tá? E aí, quando eu vou representar um conjunto que é infinito, não pode esquecer de fazer o seguinte, ó, você tem aqui um conjunto B, tá? Abre a chave, vai listando os elementos dele, por exemplo, 0, 2, 4, 6. Se eu quero dizer que é infinito, eu devo colocar 3 pontinhos aqui para representar esse infinito, e aí eu fecho a chave. Então eu estou dizendo agora que esse conjunto B é um conjunto infinito. Tá certo, gente? Então é isso. Essa representação de conjuntos a gente vai ter dessas três formas aqui, tá bom? Vamos partir para frente aqui, ó. Conjuntos notáveis. Os conjuntos notáveis são aqueles conjuntos mais conhecidos, tá certo? Quais são os conjuntos mais conhecidos? Ora, o conjunto que não tem nenhum elemento, como que a gente vai chamar? Conjunto vazio. O conjunto vazio, você vai representar ele por este símbolo, um zero cortado, ou você vai representar ele por este outro símbolo aqui, ó, tá? As duas chaves sem nada dentro. Beleza? Conjunto unitário, muito simples. O conjunto unitário é aquele conjunto que possui um único elemento. Por exemplo, ó, vou colocar um conjunto unitário aqui, um conjunto A, que tem o elemento 2. Tá aqui. Estou escrevendo por listagem. Agora, se eu quiser escrever por diagrama de Euler, o conjunto A que tem o elemento 2, está aí pelo diagrama de Euler, duas formas de representar aqui que eu coloquei. Pode perceber que esse conjunto A ele vai ter um único elemento. Então esse conjunto A aqui nós vamos chamar ele de conjunto unitário. Tudo bem, galera? Por último, nós vamos ter o conjunto universo. É o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que possui todos os elementos relacionados ao estudo. Eu quero que você olhe para essa imagem aqui embaixo, que eu vou fazer então uma representação de um conjunto universo para você perceber. Observe o seguinte, quem é o conjunto A, olhando essa imagem aqui, ó? O conjunto A é formado pelos elementos que estão dentro de A. Então, o A aqui está sendo representado por diagrama de Euler, né? Esse vermelhinho aqui é o A, ó.
todos os elementos que estão dentro do círculo vermelho, né, esses elementos são do conjunto A. Então, você vai ter quem aqui, ó, x é do conjunto pertence ao A, você vai ter que o 2 pertence ao A, você vai ter que o 1 pertence também ao conjunto A. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto B? Ao conjunto B, você vai ter que o seguinte, ó, o 1 pertence ao B, o 2 pertence ao B, o 3 e o Y pertence ao B, tá certo? E por fim, o C. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto C? Ao conjunto C, nós vamos ter o seguinte, ó, o Z, o 2, o 1 e o 3. Estes são os elementos que pertencem ao conjunto C. Gente, quem é o conjunto universo nesse caso aqui? O conjunto universo é a união desses três conjuntos, tá bom? Gente, como nesse caso aqui, ó, não tem nenhum outro elemento fora desses conjuntos aqui, então o conjunto universo nesse caso é o conjunto formado pela união dos elementos desses três conjuntos. Eu pego os elementos do conjunto A, junto com os elementos do conjunto B e junto com os elementos do conjunto C. Aí você vai dizer, ah, tio, mas vai repetir elementos. Ó, o 2 está no A e o 2 está no B. Certo. Os elementos que repetirem, você escreve apenas uma única vez. Então, neste caso, né, que não tem nenhum elemento fora, que todos os elementos eles pertencem a pelo menos um desses conjuntos aqui, nesse caso, a união desses elementos é o conjunto universo, ou seja, é o conjunto que possui todos os elementos relacionados ao estudo. Você percebeu que quando eu estava comentando a respeito do conjunto universo, eu estava falando aqui, ó, que x pertence a A, que 2 pertence a A. Esse pertence a gente chama de relação de pertinência. Ou seja, quando eu quero dizer que um elemento está dentro de um conjunto, eu escrevo da seguinte forma, ó, por exemplo, o 2 ele pertence ao conjunto A. Tá? Isso aqui é a relação de pertinência. É a forma que eu digo que um elemento está dentro de um conjunto. 2 pertence a A, mas eu poderia dizer que o elemento 5, por exemplo, ele não pertence a A. E quando eu quero dizer que não pertence, eu escrevo esse E cortado. Quando eu quero dizer que pertence, eu escrevo apenas o E. Tudo bem? Tudo jóia? Então, relação de pertinência é isso. Lembrando que relação de pertinência funciona apenas de elemento para conjunto. De elemento para conjunto eu digo se pertence ou não pertence, tá bom? Quando eu quero dizer que um conjunto está dentro de outro, eu digo que ele está contido ou não está contido. Eu não posso dizer que um conjunto pertence a outro conjunto, tá bom? Essa relação funciona apenas de elemento para conjunto. Vamos para frente agora, ó. Gente, vamos lembrar qual a condição para dois conjuntos serem iguais, tá bom? Dois conjuntos são iguais quando eles possuem os mesmos elementos, ou seja, quando todo elemento de A pertence a B e quando todo elemento de B pertence a A, dados dois conjuntos A e B. Exemplificar sempre ajuda, então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para você perceber isso. O primeiro exemplo me diz que esse conjunto aqui, que está sendo escrito por listagem, né, formado pelos elementos A, B, C, D, é igual ao conjunto que também está sendo escrito por listagem, formado pelos elementos D, C, B, A. Perceba que a diferença desses dois conjuntos aqui é só a ordem dos elementos, mas em conjunto a ordem não importa. Então eu posso sim dizer que esse conjunto é igual a esse, já que eles possuem os mesmos elementos. Beleza, no exemplo 2 nós temos o seguinte, ó, 1, 3, 5, 7, 9 e o símbolozinho de infinito, que eu tinha comentado antes. Do outro lado aqui, ó, eu tenho um conjunto que está sendo representado por propriedade. E diz o seguinte, que esse conjunto é formado pelos elementos x, tal que esses elementos respeitam a seguinte regra. X é inteiro, positivo e ímpar. Se você olhar para estes elementos desse conjunto aqui, ó, você vai perceber que todos eles são inteiro, positivo e ímpar. Ou seja, galera, este conjunto é igual a este aqui, tá certo? Bom, vamos para o exemplo 3 então. No exemplo 3 nós temos o seguinte, nós temos aqui primeiro um conjunto sendo representado por propriedade, que diz o seguinte, ó, esse conjunto é formado pelos elementos x, tal que esses elementos respeitam a seguinte regra, 2 vezes x mais 1 tem que dar 5. Aí você pode até fazer aqui, ó, 2 vezes x mais 1 sendo 5, esse x tem que ser quanto? 2x igual a 4, x igual a 2.
Opa, então esse conjunto aqui tem apenas um único elemento, x igual a 2. Só existe esse elemento que respeita essa propriedade. Do outro lado, eu tenho um conjunto que tem apenas também um elemento. E adivinha qual é? É o 2. Ou seja, esse conjunto aqui é o conjunto formado pelo elemento 2 e do outro lado também é o conjunto formado pelo elemento 2, ou seja, eles são iguais, apesar de estarem aqui sendo representados de forma diferente. Tudo bem, galera? Bom, tem uma observação, seguinte, ó. Quando eu digo que conjuntos são iguais, eu faço da seguinte forma: um conjunto A é igual a um conjunto B. Quando eu quero dizer que eles são conjuntos diferentes, está aqui embaixo, ó, eu coloco o símbolo da diferença, tá bom? E aí, pessoal, eu coloquei um exemplo aqui também, ó. Quando é que dois conjuntos são diferentes? Quando um deles possui algum elemento que o outro não possui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho A, B e D, né? E o outro eu tenho A, B, C e D. Observe que esse outro conjunto aqui tem a letra C. Tem um elemento que não está no outro. Por isso, por ter um elemento que não tem no outro conjunto, eles não podem ser iguais. Galera, vamos para frente aqui, tá bom? Olha só, o que é um subconjunto? Vamos relembrar subconjunto também. O que é um subconjunto? Um conjunto A, tá? É dito subconjunto de um conjunto B, se somente se todo elemento de A pertence também a B. Como é que funciona isso? A ideia é o seguinte, ó. Eu vou te dar um conjunto, e aí, a partir dos elementos desse conjunto, você vai criando outros conjuntos. Todos esses conjuntos que você vai criando a partir dos elementos desse conjunto que eu te dei, todos esses conjuntos nós vamos chamar de subconjuntos. Então, eu posso afirmar que todo subconjunto, né, possui um conjunto, vamos dizer assim, original, de onde ele saiu, né? Vamos dizer dessa forma. Então, existe um conjunto aqui, e a partir desse conjunto eu vou criando subconjuntos, eu vou criando novos conjuntos. Esses novos conjuntos eu chamo de subconjunto. Quando um conjunto é subconjunto de outro, ele está dentro do outro, então ele está contido no outro. Ou seja, o outro conjunto contém o subconjunto. E os símbolos estão aqui. Então esse primeiro símbolozinho aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó? Ele está identificando o seguinte, que A está contido em B. E esse segundo símbolozinho aqui, ó, quer dizer o seguinte, que B contém A. Dizer que A está contido em B ou dizer que B contém A é a mesma coisa. Vamos ver agora alguns exemplos para fixar na nossa mente a ideia de subconjuntos, tá bom? Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, que esse conjunto formado pelos elementos A e B está contido no conjunto formado pelos elementos D, C, B e A. Gente, se ele está dizendo que está contido, tá? É porque esse conjunto ele é um subconjunto desse aqui. Ou seja, esse conjunto aqui, tá certo? Vamos dizer assim, deu origem a esse aqui. O conjunto formado pelos elementos D, C, B, A deu origem ao conjunto formado pelos elementos A e B. O conjunto formado pelos elementos A e B surgiu a partir dos elementos do conjunto formado pelos elementos D, C, B e A. Eu quero que você entenda isso, que você tem um conjunto e a partir dele você vai criar outros. E esses outros, cada um deles vai estar contido nesse conjunto, ou seja, vai ser um subconjunto desse conjunto. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo. O conjunto formado pelo elemento A está contido no conjunto formado pelos elementos A e B. Isso é verdade, né, pessoal? Por quê? Porque eu consigo formar esse conjunto aqui a partir dos elementos desse outro, tá bom? Outro exemplo. O conjunto formado pelos elementos A e B está contido no conjunto formado pelos elementos A e B. Aqui, eles são o mesmo conjunto, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu coloquei de propósito para lembrar você que um conjunto sempre é subconjunto de si próprio, tá bom? Porque eu consigo formar esse conjunto a partir dos elementos desse aqui. E outra coisa importante, gente, o conjunto vazio, ele é subconjunto de todo o conjunto. Existem dois conjuntos que sempre serão subconjuntos de todos os conjuntos, o vazio e o próprio conjunto, tá certo? Esses dois aí você não pode esquecer. Olha para esse desenho aqui, ó.
E perceba que o conjunto A ele está contido no conjunto B. Pelo diagrama de Euler, tá vendo aqui? Está completamente dentro de B. Agora eu quero que você observe esses outros dois exemplos aqui. Ó. Perceba, né, que nesse primeiro caso, o A ele não tem nada a ver com o B. Ó. Eles nem interseção têm, ou seja, eles são disjuntos. Quando dois conjuntos não têm interseção, nós chamamos de conjuntos disjuntos. Né? E nesse outro caso aqui, nós percebemos que tem interseção, porém o conjunto A ele não está completamente dentro do conjunto B. Então não posso dizer que o A está contido em B. Então são dois exemplos que mostram aquela ocasião em que o A não está contido em B. E aí, pessoal, tá aqui o símbolo, tá vendo aqui, ó? Quando não está contido, basta você cortar o Czinho. Vamos seguir, pessoal, vamos seguir nossa revisão, tá bom? Vamos lá. O conjunto das partes. Vamos lembrar o que é o conjunto das partes. Dado um conjunto A, chama-se de conjunto das partes de A, e a gente vai escrever assim, colocando um P, né, e o A dentro de parênteses, o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Muito simples, galera, aqui, ó. Vamos pegar exemplos? Vamos lá. Eu vou pegar aqui dois exemplos. Aqui um primeiro exemplo, eu estou pegando um conjunto A formado pelos elementos A e B, né? Quais são os subconjuntos que eu posso formar a partir dos elementos do conjunto A aqui, nesse primeiro exemplo. Aí você vai dizer, tio, você falou agora há pouco que o vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto, então você já tem que escrever o vazio como o primeiro subconjunto desse conjunto A. Muito bem, hein? Qual é o outro conjunto que eu já sei que vai ser subconjunto do A? Ele próprio. Então já vou escrever ele próprio aqui, ó. O próprio conjunto A é subconjunto dele mesmo. Então, esses dois sempre aparecerão, pessoal, tá bom? Quando a gente for fazer os subconjuntos. Agora, quais são os subconjuntos que eu posso formar com esses elementos? Eu posso formar um conjunto somente com o elemento A. Eu posso formar um conjunto somente com o elemento B. Então, aqui não tem outra opção, tá? Para formar. Aqui eu já coloquei todas as opções possíveis. Então, aqui, ó, eu vou abrir uma chave, vou fechar a chave e vou escrever P de A, ou seja, o conjunto das partes de A, ou seja, o conjunto de todos os subconjuntos que eu posso formar. Tomando os elementos de A, esse conjunto vai ter 1, 2, 3, 4 elementos. E eles são o vazio, o próprio conjunto, um conjunto formado somente com o elemento A e um conjunto formado somente com o elemento B. No exemplo 2, eu acrescentei mais um elemento. Então, significa dizer que nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho, ou seja, vai ter mais opções, né, de formar mais subconjuntos. Então, vamos lá, vamos começar. Eu sei que o vazio já vai estar dentro. Eu sei que o próprio conjunto também, ele já vai estar fazendo parte, né? E aí eu vou formar um conjunto só com o elemento A, eu vou formar um conjunto só com o elemento B, né? Eu vou formar um conjunto só com o elemento C, eu vou formar um conjunto com o elemento A junto com o B, eu vou formar um conjunto com o elemento A junto com o C, e eu vou formar um conjunto com o elemento B junto com o C. Pronto, galera. Então aqui eu escrevi todas as opções que eu pude formar com esses três elementos aqui. Você fecha aqui a chave, tá bom? E aí pronto, esse conjunto aqui é o conjunto das partes do conjunto A do exemplo 2. Galera, mas tem uma observação que eu quero colocar para vocês aqui, é o seguinte, ó. Então, o número de subconjuntos desse conjunto A é 2 elevado a n. Lembra disso? Quantos elementos tem esse conjunto A aqui, ó? Quantos elementos ele tem? Ele tem 2 elementos. Então, se eu pegar 2 e elevar a 2, eu vou encontrar 4. Esse 4 é o número de subconjuntos que eu vou poder encontrar. E foi isso que a gente encontrou, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui no exemplo de baixo, eu faço 2 elevado a quanto? Quantos elementos tem esse conjunto aqui? 3. Então, eu faço 2 elevado a 3, eu vou encontrar quanto? 8. 8 subconjuntos. Foi exatamente o número que a gente encontrou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Então, para eu saber qual é o número de subconjuntos que eu posso formar de um conjunto A,
basta eu contar quantos elementos esse conjunto A tem e eu colocar na fórmula 2 elevado a n, onde esse n é o número de elementos desse conjunto. Vamos dar continuidade, tá? Agora a gente vai falar de operações com conjuntos. Gente, existem algumas operações que a gente pode fazer com conjuntos. A primeira que eu vou comentar é a união ou reunião. No começo dessa aula eu falei de união, né? E o que realmente é uma união ou uma reunião? A reunião de dois conjuntos, por exemplo, A e B, denotada por A união a B, tá aqui o símbolo, ó, tá vendo aqui? É o conjunto que satisfaz a seguinte propriedade. Qualquer elemento de A ou de B é elemento de A união a B. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer simplesmente o seguinte: olha para essa imagem e vamos colocar aqui o conjunto A. O conjunto A é o conjunto dos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, segundo essa imagem aí, tá bom? O conjunto B vai ser o conjunto com os elementos 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Então eu tenho aqui já por listagem o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A união a B, né, que a gente escreve dessa forma aqui, este símbolo aqui, U, né, ele vai representar a união. Então o conjunto A união a B é o conjunto formado pela união dos elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então eu pego os elementos do conjunto A, vou escrevendo, e depois eu vou escrevendo os elementos do conjunto B, todos eles no mesmo conjunto. Ah, mas vai ter elemento que vai repetir. Os elementos que repetirem a gente escreve só uma vez. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, o 4 está nos dois. Então eu coloco 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Aqui eu fiz a união do conjunto A com o conjunto B. Então essa é a primeira operação com conjunto que eu estou revisando com vocês, tá? Vamos para a próxima aqui, ó. A próxima é a interseção. Quem lembra da interseção aí? A interseção de dois conjuntos A e B, denotada por A interseção AB, é assim que a gente vai ler, tá bom? Possui a seguinte propriedade: qualquer um de seus elementos pertence aos dois conjuntos simultaneamente. Então, gente, olha para cá, ó. Quem é o conjunto A segundo essa imagem aí? Vamos escrever por listagem agora, tá? O conjunto A é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 0, 6, 4, 3, 5 e 7. Esses são os elementos do conjunto A, né? E o conjunto B é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6, 8. Esses aqui são os elementos aí que formam o conjunto B, tá certo? Aí eu pergunto para você, quais são os elementos, né, que são elementos do conjunto A, mas que também são elementos do conjunto B? Aí você vai olhar para o gráfico e fica muito fácil. É o 0, o 2, o 4 e o 6. Esses elementos aqui, eles fazem parte tanto do conjunto A como também do conjunto B. Então, a interseção de dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertence aos dois conjuntos simultaneamente, beleza? E é isso, pessoal. Dando continuidade, a gente vai ver então agora aqui, ó, mais uma operação com conjuntos. Dessa vez a gente vai ver a diferença de conjuntos. A diferença entre dois conjuntos A e B, denotada por A menos B, contém todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então a ideia aqui é o seguinte, ó. Eu vou listar primeiro os conjuntos, como eu fiz aqui no outro exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, A, quem são os elementos do conjunto A, olhando a imagem. É 2, 4, 6 e 8. Quem são os elementos do conjunto B, segundo essa imagem? Nós vamos ter aqui que é 2, 4, 5 e 7. Eu vou aproveitar, tá? E vou treinar com vocês as operações anteriores que eu acabei de comentar. Então, primeiro, A união a B. Quem seria A união a B? Seria 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, eu estou juntando os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Lembrando que os elementos que repetem não precisa repetir, escreve apenas uma única vez. Então tem 2, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Agora vamos colocar aqui a interseção. Quem seria a interseção de A e B? A interseção de A e B é o conjunto formado pelos elementos que estão em A e ao mesmo tempo estão em B.
Então, nós temos aqui o 2 e o 4. São os elementos que estão nos dois conjuntos simultaneamente, tá bom? Revisando aqui as operações anteriores que a gente acabou de estudar. Bom, como que funciona a diferença? A diferença é o seguinte, como nesse caso eu quero fazer A menos B, né? A menos B, então eu vou retirar de A os elementos que são elementos do conjunto B. Então a gente faz o seguinte, ó, olha para o conjunto A e olha para o conjunto B. Aí você vai perceber que eles têm elementos em comum, que é justamente o 2 e o 4. Então, esses dois elementos que estão em A, eles terão que sair. Ou seja, você vai reescrever o conjunto A, retirando os dois elementos da interseção. Então, vai ficar 6 e 8, tá certo? Ou seja, A menos B é retirar de A os elementos que pertencem à interseção de A com B. Então, aqui a resposta de A menos B é 6 e 8. Então, gente, eu vou finalizar essa aula por aqui. Estude, aproveite esses momentos que você está em casa, tá bom? Qualquer dúvida você pode mandar no grupo do WhatsApp. Estamos juntos, galera. Você não está só, eu estou contigo. Um forte abraço. Valeu, galera!